Brasília, quinta-feira, 25 de janeiro. O cenário não é um palanque vibrante, cercado por multidões em verde e amarelo, mas a frieza estéril da entrada do hospital DF Star. O protagonista não empunha um microfone, mas segura uma folha de papel escrita à mão. Enquanto Jair Messias Bolsonaro se prepara para mais uma cirurgia, um eco persistente da facada de 2018 que se recusa a cicatrizar na história nacional. Ele realiza um movimento que redefine instantaneamente o tabuleiro de xadrez para 2026. A carta lida pelo senador Flávio Bolsonaro não é apenas um anúncio, é um testamento político forjado na urgência e na vulnerabilidade. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, diz o texto. Essa frase não é retórica vazia, é a pedra angular de uma dinastia que tenta sobreviver à ilegibilidade jurídica de seu patriarca. Estamos diante de um momento de ruptura. Muitos analistas previam a ascensão pragmática de Tarcísio de Freitas ou o surgimento de uma nova direita desvinculada do clã. Mas Bolsonaro, mesmo do leito hospitalar sob a sombra do STF e do TSE, acaba de dar um cheque em seus próprios aliados. Ele escolheu o sangue em detrimento da conveniência. Mas o que isso realmente significa? Estamos vendo a consolidação de um projeto de nação ou o ato desesperado de um líder que se recusa a largar o osso? Hoje, nós vamos dissecar cada linha dessa carta, o simbolismo do momento e, principalmente, o que a Solução Flávio revela sobre o futuro da oposição no Brasil. Prepare-se, porque a corrida para 2026 não começou nos gabinetes, ela começou na porta de uma UTI. Para entendermos a magnitude sísmica deste anúncio, precisamos, primeiro, despir o texto de sua roupagem emocional, encará-lo como uma peça de engenharia política que ele é. A escolha do momento é crucial. Bolsonaro escreve esta carta na Superintendência da Polícia Federal, um local que carrega o peso simbólico de suas batalhas judiciais, e ordena que ela seja lida minutos antes de ser sedado para uma cirurgia de risco moderado. Isso não é coincidência, é teatro político de alta voltagem. Ao vincular a indicação de Flávio à sua própria fragilidade física e à perseguição que alega sofrer, Bolsonaro blinda a escolha do filho com uma camada de sacralidade. Criticar a indicação de Flávio agora soa, para a base fiel, como desrespeitar o sacrifício do pai. Mas vamos aprofundar na estratégia de transferência de capital. A carta utiliza termos messiânicos, resgatar o nosso Brasil, injustiça, vontade popular silenciada. Bolsonaro está replicando, com sinal invertido, a estratégia lulista de 2018. Se Lula, da prisão, apontou para Haddad dizendo eu sou ele, Bolsonaro, do hospital e da elegibilidade, aponta para Flávio dizendo ele é a minha continuidade. No entanto, há uma diferença tectônica aqui. Flávio Bolsonaro não é um poste acadêmico, ele é o filho 01, o articulador político da família, o homem que transita nos corredores escuros de Brasília com muito mais desenvoltura que o pai e os irmãos mais radicais, Carlos e Eduardo. A escolha de Flávio é uma mensagem para dois públicos distintos. Para a base ideológica, é a garantia de que o DNA Bolsonaro continua no comando, o conservadorismo, raiz, Deus, pátria e família. Para o sistema político, o Centrão e o Congresso, Flávio é um aceno de negociação. Ele é um senador que sabe jogar o jogo, diferentemente da postura beligerante que isolou o ex-presidente em diversos momentos. Contudo, essa moeda tem um reverso perigoso. Ao oficializar Flávio tão cedo, Bolsonaro tenta sufocar no berço as pretensões de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e de outros governadores de direita como Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Tarcísio, visto por muitos como a evolução natural e mais técnica do bolsonarismo, representa uma ameaça à hegemonia do clã. Se Tarcísio se consolidasse, o bolsonarismo poderia sobreviver sem Bolsonaro. Ao ungir o filho, Jair Messias deixa claro, o movimento é personalista, é sanguíneo, é monárquico. Ele prefere arriscar a derrota com o filho a ver o triunfo de um aliado que possa eclipsar seu nome na história. E não podemos ignorar o elefante na sala, o passivo jurídico. Flávio carrega suas próprias bagagens, desde as investigações das rachadinhas até a compra da mansão em Brasília. Ao lançá-lo à presidência, Bolsonaro aposta que a narrativa de perseguição política, que cola nele, também colará no filho. É uma aposta de altíssimo risco. Em 2026, a eleição não será sobre gestão ou economia apenas. Será, novamente, um plebiscito moral. De um lado, o governo Lula tentando defender seu legado. Do outro, o clã Bolsonaro tentando provar que o sistema foi injusto. Além disso, a carta fala em não permitir que a vontade popular seja silenciada. Isso é um código para a deslegitimação prévia das instituições que tornaram Bolsonaro inelegível. Ele está dizendo, nas entrelinhas, eles me tiraram, mas não podem tirar o que eu represento.
A pré-candidatura de Flávio serve como um escudo institucional. Enquanto for pré-candidato à presidência, qualquer ação judicial contra Flávio será automaticamente politizada, gritada aos quatro ventos como interferência eleitoral. É uma tática de sobrevivência jurídica travestida de ambição eleitoral. Olhando para os dados demográficos e as pesquisas recentes, vemos que o bolsonarismo raiz mantém cerca de 20% a 25% do eleitorado cativo. Mas para vencer uma eleição majoritária, é preciso chegar a 50% mais um. A grande incógnita é: Flávio Bolsonaro tem a capacidade de furar a bolha? Ele consegue falar com a classe média moderada que rejeita o PT, mas que se cansou da retórica agressiva de 2018 a 2022. Ou a sua imagem está irremediavelmente ligada às controvérsias do pai? Tarcísio teria essa capacidade de expansão. Flávio é uma aposta na retração, na fidelidade, na intensidade do núcleo duro. Bolsonaro está apostando que a polarização extrema continuará sendo motor da política brasileira e que, nesse cenário, a marca original vale mais do que uma cópia moderada. Por fim, a carta é um aviso ao PL de Valdemar Costa Neto. O partido, que cresceu exponencialmente nas costas do bolsonarismo, agora é refém dele. Valdemar poderia preferir um nome menos tóxico, mais palatável ao mercado e à mídia, mas ele não pode ir contra a vontade do capitão sem arriscar implodir a própria base do partido. Bolsonaro, mesmo sem caneta, ainda detém um megafone. E ao usar esse megafone na porta de um hospital, ele apela para o emocional profundo do brasileiro, evocando piedade, lealdade à tradição cristã de sacrifício paterno. É uma manobra de mestre em termos de marketing político, mas resta saber se será suficiente para converter votos em um país exausto de conflitos. Ao lermos a frase final, que Deus o abençoe e o capacite, percebemos que Jair Bolsonaro não está apenas indicando um sucessor. Ele está tentando imortalizar seu movimento através da linhagem biológica. A carta de 25 de janeiro é um divisor de águas. Ela encerra as especulações de uma direita pós-Bolsonaro e inaugura a era do bolsonarismo dinástico. Se Flávio Bolsonaro chegará às urnas ou se será abatido pelo mesmo sistema judiciário que parou seu pai, é uma questão para os tribunais e para a história. Mas uma coisa é certa: a intenção de Jair é clara. Ele não aceita ser passado, ele quer ser eterno. O Brasil caminha para 2026 não com novas propostas, mas com os velhos fantasmas e as mesmas famílias disputando o trono. Se você quer entender os bastidores dessa guerra de poder que vai muito além das manchetes superficiais, sua inscrição neste canal é obrigatória. Nós não lemos apenas as notícias, nós lemos as entrelinhas. Inscreva-se, ative o sino, comente abaixo. A indicação de Flávio é a salvação da direita ou o erro fatal de Bolsonaro? Eu quero ler a sua opinião.